noite. Aqui nós temos a mensagem psicografada pelo nosso irmão Leopoldo Machado, no dia 20/8/2022, no Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. A mensagem Psicografada pelo irmão Alexandre Pereira. Pelo Alexandre, Espírito Leopoldo Machado. Pelo irmão Alexandre Pereira. A mensagem é: alegrai-vos e exultai. Quem vai contrariar Jesus? O Evangelho é fonte de felicidade e precisamos aprender a ver alegrias nas coisas mais simples. Quem coloca os objetivos da vida nas grandiosidades da matéria não consegue alcançar as recomendações do Mestre. As pegadas de Jesus são sempre alcançadas por nós quando conseguimos aproximar o coração e a mente do que precisamos fazer de bem. Procurar cumprir o que nos foi ofertado pela Boa Nova é tarefa do dia e não é somente para o púlpito ou para as grandes oratórias. As conversas no lar, na vizinhança, nas calçadas da vida, no trabalho, na escola, são e devem ser sempre motivos para ensinar o Evangelho. Não precisamos esperar um momento próprio, especial, para falar de Jesus. Quando nos educamos, mostrando que somos melhores a cada dia, construímos para o futuro a melhoria geral, o progresso da humanidade tão sonhado. Tem gente que espera tudo se transformar na Terra, como por um milagre, por uma ação externa. O homem novo é você, cada um de nós. Hoje foi grande a nossa felicidade. Estivemos muito amigos aqui reunidos, sem pompas ou proclamas, sorrindo e amando, tudo para Jesus. Leve consigo a certeza de que nunca estamos sozinhos no mundo. Além do Criador que sempre é por nós, o além vive, e vive efusivamente, desejoso de que sigam em alegria cristã. Leopoldo Machado. E neste momento, agradecemos por essa oportunidade, por este momento, um momento de maior intimidade com o nosso eu mais íntimo e com essa espiritualidade que nos ampara a todo momento. Que possamos reunir nossas mentes e corações em mais um aprendizado, mais um toque de Jesus em nossos corações. E agradecemos nossa irmã Edila, que sempre tão amorosa está aqui para nos ajudar nesse entendimento. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Bom dia. Depois de quase 3 anos, né, Belinha? Está aqui de volta. O Centro Espírita de São Francisco de Assis é uma alegria, né? Eu falo que aqui é minha segunda casa. Eu tenho lá o centro, que eu já estou, né, há 30 e tantos anos, mas o Francisco de Assis eu conheci através das reuniões do Quinto Seu, que nós fazemos parte, né? É o Conselho Espírita de Unificação, na época ele era CRE, aqui em Botafogo também, no Centro Espírita. Lá do amor. Não, foi no CEAS. Como é que era? Centro Espírita, Amor, Esperança e Caridade. Ele não É. queria que a gente, né, falasse as siglas. Numa reunião, estávamos fazendo e eu estava, sim, praticamente sem voz. Era um tempo frio e nessa época eu ia fazer uma apresentação lá na UCERJ e eu estava totalmente sem voz. No dia seguinte, no domingo, eu falei, como eu não vou fazer. Infelizmente, as pessoas não vão poder, né, contar comigo. Eu não tinha voz. E estava um representante de uma casa espírita sentada do meu lado, né? Aí quando acabou, ele falou assim, você quer ir no Francisco comigo?
você quer um xarope? Eu, hã? O que é? Aí ele, você quer um xarope para tua voz? Ele falou assim, eu vou lá para pegar com meus pais. Se você quiser, vem comigo. Aí vamos andando. Ainda era aqui, né? Na Condirajá. Vamos andando, caminhando, chegamos lá. Aí eu vi aquela cara, toda bonita, então eu fui lá para dentro. Pegar o xarope, ele me deu 2 vidros. Gente, eu tomei um vidro. Todo no sábado. No domingo, parecia que eu nunca tinha acontecido aquilo comigo. A voz saiu naturalmente. Foi assim, através do Douglas, que eu conheci São Francisco de Assis, e depois também por um amigo que ia falar no centro, também era reunião de domingo. No sábado ele chegou para mim, Eustáquio, eu não vou poder ir, vai no meu lugar. Eu falei, mas eu não sei. Ele vai sim. Mandou o filho dele acordar cedo, na época era 9 horas, né? Eu era às 9. O menino me passou lá em casa, me trouxe aqui. Aí foi recebida pelo Sérgio. E depois ficou, né, velho? Depois de Luiz Severa, aí começou esse... Sua mãe tomou muito, né, Edila? Foram muitos momentos. Xarope, né? Muitos Gástrico, momentos, né? assim, coral, né, que vimos aqui. Até aqui, na Casa Nova. Foi coral na Casa Antiga, na Despedida. Teatro. Foi coral aqui, teatro. Então aqui é uma casa realmente acolhedora. Como casas de franciscanos. Casa de Francisco, Jardim de Clara. São, assim, ambiente realmente acolhedor. E hoje, para falar, né, do tema que está no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, Lei de Justiça, Amor e Caridade. Então, a gente vem aqui, tira óculos. Não, eu só, não é nem, não preciso nem abrir, olha, é só aqui o índice para falar. Está na parte 3ª das leis morais, onde temos 10 leis. Primeiro, né? A lei divino-natural, lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, que é a 10ª, e aí vem a 11ª. Da lei de justiça, de amor e de caridade. 10 leis antes. O que é que isso nos lembra? 10 mandamentos, exatamente. E a gente lembra que quando, na época, né, de Jesus, quando ele chega e perguntam para ele, né, qual é a lei, o que ele faz? Ele fala, tendes as leis de Moisés, mas se quiseres, dou-lhe outra. Amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo, e ao próximo como a si mesmo. Aí está contido toda a lei, todos os profetas. Então Jesus vem, pega aquelas 10 leis daquelas tábuas, resume em 2. Aí vem a doutrina espírita e resume tudo isso em uma lei só, que é a lei de justiça, de amor e de caridade. Eu estava vendo uma palestra, foi no congresso lá de Miami, congresso lá em Miami, e o Haroldo estava falando sobre justamente essa lei. Então ele coloca muito bonito que ele fala que a lei de justiça, de amor e caridade é a misericórdia de Deus para nós. Ele fala que é o amor de Deus, que a gente não sabe ainda compreender. Esse amor que é como um sol. É como um sol que tivesse 2 braços. O braço esquerdo é a justiça, que vem falar da igualdade, da liberdade, da fraternidade. E a lei de amor, que vem falar daquilo que foi perguntado na questão 886, o que era caridade, para como entendia Jesus. E ele vem falando de benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. Então ele fala que é um tripé, a justiça com a igualdade, a fraternidade, a liberdade, e a caridade com a benevolência, com a indulgência e com o perdão.
e o amor regendo essas duas. Porque a justiça humana, ela é injusta. Porque a gente olhando aqui nos cursos, só para, depois de eu estudar tanto, já mudou tudo, tá? Mas só para não perder aqui o que trouxe, pelo menos assim no conceito de justiça, é a constante e perpétua vontade de conceber o direito a si próprio e aos outros, segundo a igualdade. É virtude subjetiva. O amor é uma força tendente a aproximar e a unir, numa relação particular, dois ou mais seres. E a caridade, no vocábulo cristão, o irmão que move a vontade à busca eletiva do bem de outrem e procura identificar-se com o amor de Deus. E a gente vai vendo, né, passando desde lá da antiguidade até hoje, o que é essa justiça, o que é esse amor e o que é também essa caridade. Que interessante, quando a gente fala em caridade, a primeira coisa que vem na mente é o dar, né? Doar, vou dar um dinheiro, vou dar um bem material, né? Aí até o Haroldo explicou, não é errado, porque se eu tenho fome, eu quero comida. Se eu tenho frio, eu quero agasalho. Se eu não tenho nenhuma condição de nada, eu preciso de. Mas aí vem Jesus com outro conceito, que não é só isso. Essa caridade deveria ser feita de uma forma de ajudar o outro, a que ele também não precise passar por essas necessidades. Por isso existem leis, por isso existem tantas coisas para tentar, né, modificar. E ele também começou até o trabalho dele falando de uma poesia de Castro Alves, que está lá no Parnaso, de Além Túmulo, né, o primeiro livro do nosso querido Chico, que é Marchemos. Então ela diz o seguinte: há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentas de paz e de amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume e se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes e mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acende, radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade
nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Cellini com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando, o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem à luz semeia, nas fainas do evolutir. Terá aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ressoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Então essa poesia de Castro Alves vem nos falar sobre isso, sobre essa lei de justiça, de amor e caridade, quando ele fala que os brutos, né, dos neros, daqueles algozes vão se transformar em anjos. Através da reencarnação, né? Que é vou perdoar a todo mundo para não ter que reencarnar, né? Para não ter medo engano. Porque o perdão não é só da boca, tem que ser do coração. Então, a gente pega desde lá, não importa o que você foi no seu passado. Importa o que você está construindo para o seu futuro. Você está construindo hoje. Como o Haroldo mesmo comentou lá. Se eles soubessem, se a federação soubesse quem eu fui no passado, não me convidariam para falar aqui. Eu repito a mesma coisa. Se soubessem as minhas vidas passadas, eu não estava aqui. Mas a gente teve uma bênção, a bênção do esquecimento. E isso fez com que a gente fosse crescendo, fosse encontrando, né? Essa ligação, essa coisa boa. Tivemos a bênção de conhecer essa doutrina. E eu, então, já nasci numa família que se tornou espírita, então não tinha nem como fugir. Brigava com meu pai, porque a evangelização era domingo de manhã. Criança acordar domingo de manhã, eu não queria ir. Aí eu ficava dormindo, meus irmãos iam, eu ficava lá quietinha, dormindo, né? Aí meu pai chegava no quarto, assim, né? O que você está fazendo? Aí minha mãe, deixa a criança. Ele, não, levanta, eu vou chegar. Eu falei, mas já começou, eu vou chegar atrasada. Ele, não, levanta, eu chorava. E ela ficava, coitada, né? Que era caçula, né? Aproveitava. Aí eu, não. Aí ele falava, você vai. E ele mandava eu ir sozinha. Não ia me levar. E era num outro bairro. Eu tinha que andar um bom pedaço. Podia não ir, podia, né? Mas eu ia. Chegava lá toda envergonhada, eu já estava chegando quase uma hora depois. Mas aí quando chegava lá era tão bom que eu não queria ir embora. E as coisas que foram colocadas, né, as sementes que foram plantadas, né, naquele solo infantil, ela ficou. E anos mais tarde, depois, quando eu falei, não quero mais frequentar nada, não quero mais nada, fiquei rebelde, né? Não quero mais nada, não vou para lugar nenhum. Quando eu resolvi voltar, era tão nítido. O Evangelho para mim era uma coisa assim, parecia que estava em mim. Por quê? Mesmo embora, gente, quando não entrei na minha fase rebelde de não querer lugar nenhum, o culto do Evangelho no lar, a gente tinha que participar. E meu pai fazia isso, mandava eu ler. Ele, já que você não quer ir, então você vai ler. Aí eu fui ler. Depois ainda fiquei um tempo, parei. Mas aí a gente vê, aquilo ficou embutido. Você não perdeu. Quando eu cheguei lá no centro, eu já cheguei de uma classe, a pessoa, mas você sabia? Então você tem estudo sistematizado. Eu falei, vou estudar. Não, você vai ser uma das coordenadoras. Eu falei, mas como? Ele, não, você já sabe. Mas eram coisas que eu sabia. Eu peguei na minha infância, mas que ficou, mas que ajudou. Essas coisas que ajudaram. Aí, quando
as dificuldades com os outros livros, mas aí a gente começa o estudo, né? Evangelho para mim era fácil, todos só queria fazer o Evangelho. A pessoa, não, tem que estudar os outros também. Aí você pega o livro dos Espíritos, começa a ler, vai vendo. E a parte que eu mais gostava realmente era as leis morais. A gente destrinchava, fazia muito estudo no EJA na época, né? Sobre as leis morais e criávamos até atividades para exemplificar essas leis. E uma delas era isso, falar sobre a justiça de Deus, a justiça divina é essa, que faz com que a gente possa aprender a perdoar através da reencarnação, se não conseguimos fazer numa mesma vida. A justiça de Deus é aquela que pega o criminoso, o algoz, o inimigo, e coloca no ventre da vítima. Porque agora vai ser família. E mesmo que haja animosidade na família, há uma coisa muito forte que é a ligação do sangue. Eu conheço uma família, o pai é português, né? Veio lá de Portugal para cá, não sei o quê. Encontrou aqui uma baiana no Rio. Casaram, tiveram 2 filhos. Os 2 vivem assim as turras. E o caçula, olha, uma mistura de uma baiana com português, ele tem um olhinho assim meio puxadinho. E ele, a mãe dele, que é espírita, né? Também a família dela, é espírita. Ela contou certa vez que os 2, assim, embora tenham as suas muitas diferenças até de pensamentos de tudo, tem uma coisa em comum, que eles amam aviões. Desde pequeno montavam, compravam aqueles móvelzinhos, né, de aviões de armar, eles armavam e sabem o nome de todos, de todas as barcas de guerra, de tudo. Aí ela disse que o caçula, quando ele estava com 6 anos, ela estava assistindo um filme de guerra na TV, e ele sentado assim, né, no colo dela, de repente, vinha uma cena de um avião kamikaze, né, japonês, mergulhando num navio de guerra. Aí ele começou a tremer, e ela falou, o que foi, meu filho? O que foi, meu filho? Ele falou assim, eu estava lá. Então a gente viu, né? Eu não sei, eles eram inimigos, eles não faziam parte, né? Não eram aliados, porque um vive em guerra com o outro. Mas se alguém fala mal do outro, corre em defesa. Não, ele pode falar mal do irmão, mas ninguém mais pode falar mal do irmão. É assim. Então a gente vê que o laço do sangue já traz essa força. Isso é justiça, isso é amor, isso é a caridade verdadeira, né, que vem. Então essa lei de justiça, de amor, de caridade, ela resume, ela é o complemento dessas 10 leis morais. Kardec coloca que a justiça consiste no respeito dos direitos de cada um. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Aí a gente lembrando de Chico Xavier, Chico falava uma coisa, ele falava assim, que eu não perca o sentido de justiça, mesmo sabendo que o prejudicado possa ser eu. Uma vez uma pessoa encontrou o Chico numa feira, e ele estava comprando tomate. Então ele pegava assim, um tomate bom, um tomate mais ou menos. Aí pegava um tomate bom, um tomate mais ou menos. Tá. Aí ela ficou olhando, falou assim, Chico, por que você não pega só os tomates bons? Ele falou assim, se eu pegar
aquele jeitinho dele, né? Minha filha, se eu pegar só os tomates bons, o outro que vai chegar depois de mim só vai achar os mais ou menos. Então, ele fazia questão de deixar. Isso é o quê? É pensar no próximo. É querer, né, para o outro aquilo que eu quero para mim. Ele queria o bom, tanto que ele pegava um bom. Mas depois, ele pegava um mais ou menos. Ela você vai fazer com os quê com esses mais ou menos? Não serve para salada, serve para molho. Para tudo há serventia. Tudo serve, nada, né? E Jesus também dizia, né? Querer para os outros o que quererias para vós mesmos. É o que ele, o Chico, fazia, né? E assim, que a caridade, segundo Jesus, ela não se restringe à esmola, não se restringe ao dar, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. Quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. Então, a verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto na maneira de fazê-lo. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. E agora vem a parte que não estava no programa. Para a gente resumir tudo isso, nada melhor que através dos exemplos. Como eu falei aqui de Chico teve uma época que eu conheci bem. Chico Xavier, nessa época ainda tinha 18 anos, ainda frequentava a casa espírita. Foi a última casa espírita que eu frequentei, que foi, morava em Bom Sucesso, e era a Fundação Marieta Gaia. Antigamente, muito antigamente, havia um supermercado chamado Gaio Marte. E essa família, o dono, né, disso tudo, ele passou por uma necessidade espiritual e Chico ajudou. Em retribuição, um caso que já apareceu em vários livros de casos, né, nos casos de Chico Xavier, que fala que Chico estava lá em Uberaba, que ele ia sempre visitar um bairro lá na periferia e sempre levava alimentos para as pessoas. Mas que naquele dia não tinha alimento, eles não haviam arrecadado alimentos. E eles estavam pensando, as pessoas disseram, é melhor a gente não ir, Chico, a gente não tem nada para levar. E aí Emmanuel aparece, não, você firmou um compromisso com eles. De ir, né, nesse dia, nessa hora lá. Ele falou assim, mas Emmanuel, não temos nada. Aí ele, nada? Ele falou, só temos água. Ele falou assim, então leve água. Encha, né? Garrafas de água. Vamos fazer uma oração, frutificar essas águas e vamos levar a água. E eles lá chegaram. Quando chegaram e o povo viu que não tinha o alimento, já começaram a se revoltar. Aí uma das moradoras se levantou e falou assim, não, ele sempre vem aqui e nos traz algo de comer. Hoje ele não tinha, ele poderia não ter vindo, mas ele veio. Então nós vamos aceitar a água que ele trouxe e vamos ouvir o que ele tem para falar. E eles, Chico, estão conversando com eles, né? Aí de repente para um caminhão ao lado e pergunta, né? O senhor é o Chico Xavier? Ele falou assim, sou. Ele falou assim, eu estou vindo do Rio, Uberaba. Porque trouxe esse caminhão aqui, que o meu patrão mandou. Eu parei lá no centro, mas estava fechado.
E eu não sabia o que eu ia fazer, eu não conheço a cidade, não sabia o que eu ia fazer. Quando veio um senhor, né, saiu lá de dentro do centro e explicou onde é que você estava, mandou eu vir aqui. Aí um senhor alto, cabeça branca, barba branca, olhinho azul, coisas do doutor Bezerra, como ele dizia, mandou ele lá. Era um caminhão que veio daqui do Rio, da Fundação Marieta Gaia, de alimentos, em agradecimento pelo que Chico fez. Justamente ali, naquele bairro, que precisava de alimentos. Então, Chico contava essas histórias quando vinha na fundação. Ele criou, né, esse laço de amizade, de amor. E de 3 em 3 meses ele vinha ao Rio, ia lá na Fundação Marieta Gaia e falava. E eu gostava na hora que ele contava os casos. E aí ele começava a falar sobre isso, que a reencarnação é a justiça de Deus, através do amor e da caridade. Que através da reencarnação a gente vai se liberando, né, do nosso eu antigo, equivocado, que cometia erros, e vai aprendendo a amar, vai aprendendo a servir. E ele falou que certa vez, ele ainda estava em Pedro Leopoldo, quando perguntaram para ele se as reencarnações eram sempre pela dor, para você evoluir. E ele falou assim, não, nós evoluímos também através do amor. Quando ainda somos muito endurecidos, é preciso reencarnações compulsivas, dolorosas, mas quando você aprende a amar Jesus, você nunca mais precisa passar por essa dor. Aí pediram para ele dar um exemplo. Ele falou assim, não, me dê aí um exemplo, né? Aí alguém da plateia falou assim, né, do grupo falou assim, eu duvido que Herodes, que mandou matar Jesus, não fez aquela matança, né, das crianças lá em Belém, esteja bem. Esse ainda estiver reencarnando, ainda é pela dor. Aí Emmanuel, São Chico, fala assim, não. Emmanuel está me dizendo que Herodes está reencarnado nesse momento. E digo mais, aqui no Brasil. E mais ainda, aqui em Minas Gerais. E mais, aqui em Belo Horizonte, do ladinho de Pedro Leopoldo. Já falei ladinho, né? Os mineirenses começam a tomar conta. Do lado de Belo Horizonte. Aí todo mundo assim, né, fica parado, que é. Aí o pessoal, mas então deve ser aquela pessoa, né, miserável, né? Não, ele não. Nasceu de família rica. O pessoal, o quê? Família riquíssima. Quis estudar medicina, estudou. Foi fazer pós-graduação nos Estados Unidos, fez. Quando voltou, o pai tinha equipado um consultório para ele, deu uma clínica para ele. Todos os equipamentos, obstetra, ginecologista, obstetra. Aí ele virou para o pai dele, para ele atender, né? Os amigos, as mulheres, as filhas dos amigos, para terem todo, né, o conforto. Ele falou assim, pai, a clínica é minha. O pai falou, é. Ele falou assim, então, eu vou vender o prédio, vou ficar com o material e levar para a periferia da cidade, porque o meu trabalho é lá, com quem não pode pagar. O meu trabalho é ajudar mulheres com dificuldades, com partos difíceis, para que as crianças possam vir ao mundo. Viram? Lá embaixo, né? Lá atrás, bem atrás.
não perderam, com medo de perder o quê? Poder. Porque os reis magos, né, os magos que passaram lá, disseram, e havia nascido Messias, o rei dos reis. Ele era o rei. Com medo de perder aquele poder, ele manda matar. Hoje, séculos depois, muitos séculos depois, ele trabalha para que venham à vida aquelas pessoas que não têm condições de pagar para ter um tratamento, para ter uma humanização no momento do parto. Então isso é o resgate pelo amor. Aí ele conta outro caso também. Contou que uma das vezes ele encontrou uma pessoa, aquelas coisas, Chico encontrava uma pessoa assim na rua e parava e dava um recado. O nome dele era Clóvis Tavares, que estava lá em Belo Horizonte. Ele encontrou e disse: eu tenho um recado da sua noiva. Minha noiva morreu. Da sua noiva, minha noiva morreu. Nina Aroeira já morreu nos braços dele aos 19 anos. Eram materialistas, não acreditavam em nada. Mas a morte, né, chega lá no plano espiritual, a pessoa vai ver tudo, e ela manda um recado para ele. Que ele construa um orfanato para crianças. Lá em Campos, ele é de Campos, ele acaba construindo a casa de Jesus, a escola de Jesus. E depois ele se casa novamente e e cria aquela amizade com o Chico. Então toda vez que ele ia a Pedro Leopoldo, participava das reuniões mediúnicas e tudo, e uma das vezes o Chico falou assim: sabe qual é o espírito? Um dos espíritos que trabalha lá na escola de Jesus? Ele, quem? E ele disse que, e dessa vez, quando ele estava indo para encontrar o Chico, no ônibus, ele começou a pensar, o Clóvis contando, né, que estava no ônibus, aí começou a pensar em Santos Dumont. Que figura interessante, né? Ele gostava tanto, não sei o quê, ele leu tudo que ele podia sobre Santos Dumont, ele admirava Santos Dumont. Aí chega lá em Pedro Leopoldo, o Chico vem falar: sabe qual é o espírito que está lá trabalhando? Santos Dumont. Aí ele fala: nossa, eu pensando nele, Chico vem falar que ele é um dos espíritos que trabalham lá na escola de Jesus. Ai, que bom. E muitas das vezes, aí passado um tempo que eles se encontraram, Chico falou assim: Clóvis, Santos Dumont veio na reunião mediúnica aqui e falou que ele está se preparando para reencarnar. E ele queria saber se tinha alguma família espírita, né? Ele queria reencarnar numa família espírita, para não errar mais. Aí eu falo: eu quero! Você vai estava casado há pouco tempo, né? Aí eu quero. Ele falou assim: mas você tem que falar com a tua mulher. Assim, não, eu quero. A mulher dele era Hilda. Eu vou falar com a Hilda, ela vai aceitar. Ele falou assim: mas não é assim, não, eu quero. Aí passou o tempo, daqui a pouquinho, que eles se encontram de novo, ele vira para o Clóvis, vira para o Chico e falou assim: a Hilda está grávida. Será que é? Aí o Chico fala: não sei, pode ser, né? Pode ser. Aí, passando um tempo, a criança nasce, nasceu em 1956, e ao nascer, ele falou assim, quando estava próximo do nascimento, ele encontrou com o Chico novamente, ele falou assim: e aí, Chico? Ele falou assim: é Santos Dumont, Santos Dumont. Aí pronto, o quartinho da criança, ele estava ali, pintou tudo, a parede de azul celeste, né, com nuvenzinhas, comprou um monte de aviãozinho, né, já colocou tudo lá, porque é Santos Dumont, né? Santos Dumont, pai da aviação. Então vamos mobiliar tudo, com aviãozinhos e tudo. Aí nasceu, e aí quando nasceu,
Ele, Chico, e aí? Chico, é Santos Dumont. Recebeu o nome de Carlinhos, era Carlinhos. E Carlos Vitor. Quando Carlinhos estava com 9 meses, estava no carrinho de bebê, e a babá, né, estava andando com ele, de repente tropeça, e a criança cai do carrinho, bate com a cabeça no chão e fica tetraplégica. Aí, quando aconteceu, ele foi lá para o Chico. Chico, olha o que aconteceu, né? O meu filho. Por quê? Por quê? É Santos Dumont, Chico. Aí o Chico fala, é Santos Dumont. E ele fica parado para o Chico. O Chico fala, isso já estava no perispírito dele. Resgate do passado. Como é que Santos Dumont desencarnou? Aí ele parou. Suicídio. Um tiro na cabeça. Porque ele queria uma família espírita para que pudesse ajudá-lo a passar. E ele desencarnou com 17 anos. Viveu 17 anos naquela condição. Mas foi ali amplamente amparado, amado, verdadeiramente agora. E ao retornar a padre do escritório, falou que ele estava agora livre desse passado, onde ele trouxe um benefício, mas ao ver que esse benefício que ele trouxe estava sendo usado para a guerra, preferiu se matar. Então, cuidado com o que pedem. Poderão ser atendidos. Ele pediu, mas a gente vê isso. Estava comentando com a Rose sobre os espíritos que trabalham com a gente. Teve uma que chegou para mim e ela falou assim, ela começou, né, a se manifestar e ela começou a contar aos poucos. Durante anos, eu ficava sem saber a história dela toda. Até que um dia ela contou a história. Ela falou que ela, durante a época da escravidão, era escrava aqui no Rio de Janeiro. Ela primeiro veio da fazenda, né? Na fazenda, como sempre, aquela coisa de ter os filhos, né? Levados, às vezes filhos para o tronco. E ela desenvolveu um amor também pela criança, pela filha dos donos, né? Que ela teve que, como ela dizia, né? Foi retirado o filho dela para que ela amamentasse, foi ama de leite da filha, né? Do casal. E quando depois a menina cresce, se casa, vem para o Rio e ela vem trabalhar com a menina. Porque ela amava aquela jovem, ela gostava, desenvolveu aquele amor que ela não podia dar para os filhos dela, para a menina. Mas ela ainda guardava o sentimento, né, do ódio, da raiva, aos pais. E os anos foram passando, né, eu estava lá. Aí teve uma vez que ela veio notícias de mais um filho dela que havia sido morto lá, nos castigos. E logo em seguida vieram os antigos patrões, né, para a casa da filha, aqui no Rio, e ela resolveu se vingar. Ao se vingar, o que ela fez? Ela conhecia muitas ervas, então ela colocou algumas ervas que iriam fazer mal. Até veneno mesmo, né? Para que aquelas pessoas morressem. Ela coloca na comida. E aí, quando ela está colocando, ela diz que de repente, ela havia colocado já tinha preparado a comida e morreu todo mundo, né?
ela diz que de repente aparece, ela vê como se fosse assim um clarão na frente dela e ela se vê numa roupagem totalmente, né, diferente daquela escrava, toda vestida de ouro, mandando matar várias pessoas, inclusive estava aquela família. Ela com seus filhos, que eram seus guerreiros, invadiam, né? Conquistavam os locais. E aqueles que se rebelavam eram mortos. Então ela se vê ordenando a seus filhos que decapitassem toda aquela. Ela se assusta. Não entendia direito as coisas, ela se assusta e vê que se ela fizer aquilo, ela vai estar cometendo novamente o mesmo erro. Então o que ela faz? Ela joga a comida fora. E ao jogar a comida fora, ela começa a ser repreendida, né? Ela fala que agora, que não sei o que havia sobrado, ela come. Porque ela preferiu morrer. E ao comer, fica doente. E é um escravo. Quem é que vai gastar dinheiro com escravo? Então ela é colocada, jogada na rua para morrer. E ela está doente. Então ela estava sentada lá nas ruelas aqui do centro do Rio. Ela diz, quando de repente passa um jovem. Passa, para, olha para ela. Toma ali, né? Temperatura, vê que ela está mal. E pergunta o que são os donos dela. E ela não consegue nem falar direito. O que ele faz? Ele leva ela para a casa dele e trata dela. Durante dias ele trata dela. E ela consegue se recuperar. Ela falou assim, bom, quando ele pergunta novamente, né, quem são os donos dela e tudo, ela falou assim, eu não tenho mais dono, porque eu fui dada como morta. Deixa eu ficar aqui com você. Deixa eu te ajudar. Ela conta que nessa época ela devia ter uns 60 anos, mais ou menos. Ela fala assim, deixa eu te ajudar. E ela começa a ajudar aquele jovem, que era médico. E ele tratava, né, das pessoas e tudo, mas tinha também muita gente, muitos escravos, que não tinham condições de tratamento e ele tratava escondido. Lá na casa dele, o pessoal chegava assim, e levava lá para os fundos no quartinho, ela com conhecimento de ervas que ela tinha. Ela preparava os banhos de erva, preparava os chás e ajudava ele. E ela ficou com ele, ele casou, teve filhos, ela ajudou também a cuidar dos filhos e tudo. Ele casou de novo, ele casou e ela estava ali. Ela morreu bem velhinha, trabalhando com ele. Quando ele desencarna, ela o encontra lá na espiritualidade. E ele demorou para desencarnar. Ele demorou bastante tempo para desencarnar, porque nisso deu tempo dela reencarnar novamente. Foi isso, ela não encontrou logo quando ele desencarnou, não. Passou um tempo, ela reencarnou, aproveitando aquele conhecimento que ela tinha das plantas e se tornou médico, se tornou homeopata. Agora na roupagem masculina, né, se tornou homeopata, tratou, ajudou muita gente também. E ao desencarnar, aí ela reencontra com ele lá. Aí ele já estava lá desencarnado, já trabalhando. Aí quando ela encontrou com ele, ela disse que estava na roupagem do médico, quando ela o encontrou. Mas que quando ela o viu, ela se transmutou para a velha escrava. E ela falou para ele assim, doutorzinho, deixa eu trabalhar com esse último. Deixa eu continuar
lavando as feridas, fazendo chás. Deixa eu continuar. E ele ainda falou, mas você não precisa ficar assim, você já, né? Ela falou assim, não, mas foi assim que eu conheci Jesus, através do que você passava para mim. Foi assim que eu aprendi a honrar a Deus. Quando eu estava com você. A gente já sabe quem é esse doutorzinho, né? Não precisa nem falar, né? Que é o doutor Bezerra. Então a gente vê os resgates através das reencarnações. Isso é justiça. Isso é amor. Isso é caridade. Que essa lei vem trazer isso. Essa lei de justiça, de amor, de caridade. Então nós temos esses exemplos, os nossos exemplos. A gente sabe muito bem, né? Que a gente foi. A gente tem umas tendênciazinhas, mas que estamos procurando nos melhorar. Aprender a ser co-criadores. Pegar aquele nosso passado, né, tenebroso, para transformar num presente melhor, para que o futuro seja bom e dê frutos. Aquele escritor Sidney Sheldon contou certa vez que ele tinha que escrever um livro, ele estava sem ideias, ele não conseguia ter ideias, não conseguia botar nada no papel na época, ainda que tinha que se escrever em máquina de escrever. Ele disse que estava tão assim que ele resolveu alugar um bangalô lá em Malibu e passou, né, um dia todo escrevendo e nada. Ele falou que já eram 4 horas da manhã, a produção praticamente nula, e ele resolveu sair, andar pela praia. E eis que, final da década de 70, 80, ele estava caminhando pela praia. Aí, de repente, ele avistou longe uma figura. Ele ficou olhando, que a figura ia para frente, ia para trás, abaixava e dava, ele ficava assim. Ainda era aquela cultura hippie ainda, ele falou, deve ser um desses hippies, né? Adoradores do sol, que está aí, mas ficou curioso. E foi caminhando, apressando o passo para chegar mais perto. Quando ele chegou a uma boa distância, como eu estou aqui com a Berinha, ele viu que era um jovem que estava pegando estrela do mar, né, aqui na praia, andava até a beira e jogava. Aí nisso, quando ele está assim com uma na mão, pegou e perguntou, o que você está fazendo? Ele disse, estou devolvendo as estrelas do mar ao mar, porque à noite, com a maré cheia, elas são trazidas para a areia. Agora, com a maré vazante, o sol vai nascer, elas vão se queimar e morrer. Aí ele virou e falou assim, mas você já viu a extensão dessa praia? Quantas estrelas tem na areia? Que diferença faz o que você está fazendo? Ele pegou a que estava na mão, jogou e falou, para essa fez diferença. Então ele voltou para o bangalôzinho dele com aquilo da imagem na cabeça. E aquele jovem estava sendo um condutor da vida. Estava fazendo uma parte. Estava procurando ajudar. Uma vida simples, uma estrela do mar. Mas estava fazendo. E ele falou que ele passou o resto dos meses que ele ali ficou, fazia isso todo dia. Também acordava cedinho e ajudava o jovem. Ele falou que aí as ideias foram clareando e ele escreveu mais um best-seller. Porque é isso que nós temos que fazer, não ser apenas meros espectadores da vida. Nós temos que fazer a nossa parte. Então devemos ter o BIP, né? A benevolência para com todos, e é todos mesmo. É aquele que não é do meu time, que não é do meu partido, né? Ainda mais agora é época de eleição, começa, né, as situações. É ter benevolência pela a opção sexual, pela religião, por tudo. Entender as pessoas. Ter a indulgência com as faltas alheias, porque também cometemos faltas. E vamos precisar de indulgência. E perdão das ofensas. Porque
Ser humano é você ferir e ser ferido. Então nós precisamos de pedir perdão e precisamos também ser perdoados, sempre. Então, lei de justiça, de amor e caridade é isso. A gente assim possa imaginar o amor como um grande sol, com os braços abertos, trazendo a justiça, que não é a humana, é a justiça divina. Porque essa justiça divina, ela é caridosa. Ela envolve essa benevolência, essa indulgência e esse perdão. E é regida pelo amor que vem do alto, que vem de Deus, simbolizado aqui pelo nosso Mestre Jesus. Gratidão. E neste momento, com o coração pulsando de muita gratidão por este momento ímpar, irmãos, aqui há uma multidão reunidos. Não pensem que são poucos, não. O que vocês escutaram não é ficção, é aprendizado que cada um guarde no seu coração essa pequena migalha, porque é essa migalha que vai fazer a diferença. Nem só de pão vive o homem. Essa caridade, indulgência, benevolência, perdão, gratidão, o nome que queiram dar, só faz realmente total diferença quando vem de coração. Somos muitos, meu irmão. Somos muitos, mas não podemos fazer tanto se não houver esforço de cada um. Aqui, agora. Há alguém cuidando de todos. Acreditem nisso. Ele está aqui. Aquele que rege esta casa. Se apeguem a isso e sejam fraternos. Os mensageiros de Deus falam através de vocês. E Ele sabe que cada um pode dar. Se esforcem. Obrigada, Senhor, por esse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Que sejamos dignos desse amor que tem por nós. Obrigada por tudo. Eu particularmente agradeço porque é um dia em que eu renasci e novamente aqui nesta casa eu estou tendo todo o amparo que eu preciso para continuar essa caminhada. Obrigada por tudo, meu Deus. Muito obrigada.